Olá, povo de Deus, segunda-feira, 31 de julho de 2023, Santo Inácio de Loyola, 17ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 32, de 15 a 24, de 30 a 34, e Mateus 13, de 31 a 35. Naqueles dias, Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obra de Deus e a escritura nelas gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento? Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida, apoderou-se do bezerro que haviam feito, queimou e triturou a terra reduzindo a pó. Depois espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem dela. Moisés disse a Arão: que te fez esse povo para atraíres sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne, meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Pois quanto àquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? Eles trouxeram ouro, me entregaram, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão para o vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: esse povo cometeu um grandíssimo pecado. Fizeram para si deuses de ouro. Peço-te que lhe perdoes esta culpa, senão risca-me do livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. E agora vai e conduz este povo para onde eu te disse. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu os punirei por este seu pecado. A história do bezerro de ouro é, sem dúvida, uma das mais populares do Primeiro Testamento. O povo de Israel atingiu o ápice da idolatria e somente a mediação de Moisés será capaz de aplacar a ira do Senhor. Depois da aliança no Monte Sinai, esse episódio idolátrico deveria ser absolutamente reprovado. A reação de Moisés é radical: despedaça as tábuas da lei, funde o bezerro de ouro, reduz-o a pó, que espalha na água e dá a beber aos filhos de Israel. E depois pede contas a Arão, que atira as culpas para o povo. Até aqui Moisés atuou como um verdadeiro profeta. Frente ao pecado do povo, Moisés atuará como um autêntico sacerdote, isto é, um mediador entre o povo pecador e Deus, cheio de misericórdia. Moisés faz com que o povo faça um profundo exame de consciência para que possa se apresentar frente a Deus e lhe peça perdão pelo pecado cometido. Moisés apresenta a Deus a situação do povo e pede perdão em seu nome. Deus age com misericórdia, mas avisa Moisés que no tempo certo aplicará a lição devida a esse povo de cabeça dura. Ainda assim, Deus reconduz Moisés à liderança do povo e lhe diz que siga em frente, pois um anjo o conduzirá. Estamos no contexto entre o nono e oitavo século antes de Cristo. Nosso texto revela bem a situação de decadência moral e religiosa, não só do tempo do Êxodo, como também do tempo dos reis de Israel. Temos aí o exemplo de duas lideranças, Arão e Moisés.
O primeiro se revela fraco e sem condições de resistir às tentações do povo. Cede aos seus caprichos, tornando-se assim uma liderança manipulável. Moisés, pelo contrário, revela-se um verdadeiro profeta, um homem de Deus que, com força e fidelidade, testemunha e exige fidelidade a Deus. Mateus 13, 31, 35. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Dentre as 7 parábolas do reino contidas no capítulo 13 de Mateus, estas duas, a do grão de mostarda e a do fermento na massa, se constituem em 2 indicações importantes para as comunidades no final do 1º século. Sabemos que as comunidades viviam em meio a perseguições e se sentiam profundamente fragilizadas. Pelo andar das coisas, dava a impressão de que não conseguiriam desenvolver-se. Neste contexto, apontar que elas podem até se assemelhar a um pequenino e insignificante grão de mostarda ou ao invisível fermento, mas que crescerão e contagiarão a muitas pessoas, lhes dava o empoderamento necessário para resistir. Assim é o reino. Pode parecer frágil e débil, mas encontrará o seu caminho e se desenvolverá se tornando robusto como uma frondosa árvore, ou que fará com que a massa toda seja levedada. Desta forma, as 2 parábolas revelam uma enorme desproporção entre os seus começos quase imperceptíveis e o seu desenvolvimento extraordinário. É preciso perseverança e capacidade de resiliência. Esse mesmo fenômeno se sucede com a palavra de Deus, geralmente muito discreta, mas quando encontra campo fértil, produz muito, pois tem a eficácia interna, que lança raiz e produz efeitos e frutos surpreendentes. A força interior e exterior do reino de Deus é tal que chega a transformar toda a vida de toda a humanidade. Santo Inácio. O fundador da Companhia de Jesus nasceu no castelo de Loyola, em Azpeitia, região basca ao norte da Espanha, em 1491. Filho de família cristã da nobreza rural, o caçula de 3 irmãos e irmãs foi batizado como Iñigo. Mais tarde, entretanto, mudaria seu nome, passando a assinar Inácio. Em 1506, quando tinha aproximadamente 15 anos, Inácio colocou-se a serviço de Juan Velázquez de Cuéllar, ministro do Tesouro Real durante o reinado de Fernando de Aragão. Aos cuidados de seu protetor, recebeu esmerada formação, aprimorou sua cultura e tornou-se exímio cavaleiro, mostrando inclinação pelas aventuras militares. E como descreveu em sua autobiografia, até os 26 anos de idade, tinha sido um homem entregue às vaidades do mundo. Essa história começou a mudar de rumo em 1517, quando Juan Velázquez caiu em desgraça e Inácio passou a servir ao duque de Nájera e vice-rei de Navarra, Antônio Manrique, participando de vários combates militares. Em 20 de maio de 1521, ao tentar sem sucesso proteger Pamplona, capital de Navarra, dos invasores franceses,
Inácio foi ferido por uma bala de canhão que, além de partir sua perna direita, deixou lesões na esquerda. O grave ferimento foi fundamental para a mudança radical que aconteceria em sua vida. Durante o período de convalescência no Castelo de Loyola, como não havia livros de cavalarias, seus preferidos, Inácio dedicou-se à leitura de Vida de Cristo, escrita por Ludolfo de Saxônia, e de uma coletânea Vida dos Santos. Foi após o contato com os livros religiosos que ele percebeu com atenção e paciência que as ambições mundanas lhe causavam alegrias efêmeras, meros prazeres, ao passo que a entrega a Jesus Cristo lhe enchia o coração de alegria duradoura. Essa consolação foi para Inácio um sinal de Deus. Um beijo no seu coração.